Oi, Matheus, bom dia. É o Felipe falando agora contigo. Ainda nesse movimento, de repente, de uma correção ou num movimento de talvez repique também do que a gente teve na semana passada por conta da reforma tributária, a gente vê hoje um setor de varejo um pouco mais pessimista, né? Dado que a gente viu na semana passada algumas queimas de prêmio na curva de juros, a gente viu um dólar um pouco mais atraente, né? Indo para baixo, sinalizando uma melhora nesse ambiente varejista. Hoje a gente já vê uma perspectiva diferente. Claro que cada dia é um dia, mas olhando para a reforma tributária, para esse ambiente, de repente, econômico que a gente está vivendo, as ações de varejo elas podem viver ainda dias melhores, já que a gente viu algumas pernadas aí nas últimas semanas, motivada também com essa possibilidade de queda de juros já em agosto e a queima nos prêmios na curva de juros? Precisamente, talvez essa sua fala tenha sido fundamental para a gente entender, porque cada vez mais o mercado brasileiro, assim o mercado global de certa maneira, mas o mercado brasileiro tem se tornado muito sensível a fatores macroeconômicos e não propriamente fundamento das empresas. Então, em termos de economia real, é difícil ainda ter algum espaço para ter otimismo em relação ao ano, por mais que nós tenhamos ao longo dos últimos meses revisado de maneira positiva os dados para a economia real, em termos de projeção para o ano fechado. Agora, o grande gatilho foi a percepção de queda dos juros e possibilidade, consequentemente, de a gente ter reavaliação, ou re-rating dos valuations dessas empresas. Na semana passada, o mercado recebeu muito bem, e daí querendo me eximir das discussões de cunho político ideologizado, que infelizmente se tornou a reforma tributária, mas justamente por conta dela o mercado recebeu muito bem. A gente teve, como você muito bem colocou, queima de prêmios, um fechamento da curva, e agora a gente vê um pequeno repique, que claro, tem seu efeito, tanto em varejo, cíclico doméstico, como na questão de infraestrutura, real estate ou incorporadoras. Agora, de fato, o que a gente consegue observar é que isso não mudou a dinâmica estrutural, que pode ser reforçada ao longo da semana, de queda da Selic a partir de agosto. A grande discussão agora é se vai ser 25 ou 50 pontos. E essa dinâmica, consequentemente, vai propiciar possivelmente um ciclo muito positivo para ativos de risco, aprofundando o que a gente viu desde o final de março. Em outras palavras, a gente vê uma correção hoje, como seria natural de se esperar, mas esse mesmo movimento de ganhos para esses ativos, também ligados aos cíclicos domésticos, que muito apanharam na janela ali de 24 meses, entre metade de 2021 até o primeiro trimestre, até o final do primeiro trimestre desse ano, esses ativos muito mais sensíveis à questão dos juros, como até mesmo saindo de cíclicos domésticos, mas outros setores também ligados a small caps, né, que têm andado auto-performado em Bovespa, podem ter uma avenida de crescimento mais farta para o resto de 2023, entrando em 2024, possivelmente com o pé direito, lembrando sempre nessa dinâmica macroeconômica de ciclo de queda de juros.